Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado por estar aqui conosco para mais um estudo bíblico. Te agradecemos por tudo a qual o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, Pai, por toda. Senhor, louvado seja o Teu nome, por toda a Tua proteção, Pai querido. Quando saímos de casa, quando viemos aqui na Tua casa adorar o Teu nome, quando viemos, Pai, entregar o nosso coração a Ti, Pai. Que Deus seja com todos nesse momento a qual estamos. Vivemos um ano maravilhoso, o ano de 2024, um ano de muitas realizações, ano a qual o Senhor fez maravilhas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa igreja. Que o Senhor continue fazendo maravilhas nesse ano de 2025. Seja você, meu irmão, você, minha irmã, abençoado pelo Senhor Jesus, e que Ele continue te abençoando. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo que Deus venha fazer o extraordinário na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, cuidando de você, te protegendo, te guardando, cuidando da saúde dos seus filhos, cuidando do seu casamento. Profetize isso na sua vida, meu irmão. Profetize isso na sua vida, minha irmã. Ore ao Senhor, entregue os seus planos ao nosso Senhor. Não deixe nada descoberto sem a presença do Senhor. Que o Senhor venha habitar cada vez mais nos seus planos, nos seus objetivos, nas suas metas traçadas. Não deixe o Senhor de fora. Traga Ele para ser participativo, porque chega ao fim de um ano, a gente vai traçando novas metas e novos objetivos para o outro ano. E aonde o Senhor entra nisso tudo? No início pode ser que venhamos entregar na mão dele, mas no decorrer do ano é tudo por nossa conta. Deixamos o Senhor de lado, achamos que somos capazes, achamos que conseguiremos fazer tudo sozinho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa presunção de achar que sozinhos iremos fazer alguma coisa. Ô Senhor, entrego aqui, Pai querido, entrego aqui, Pai amado, os nossos objetivos, pessoalmente, em família e como igreja. Que o Senhor venha nos abençoar de forma grandiosa, Pai. Não nos permita que venhamos caminhar sozinhos. Senhor, que a Tua palavra venha morar o nosso coração, Pai querido. Faça morada, meu Senhor. Porque sabemos que não é, Pai querido, o Senhor que está se afastando de nós, mas sim nós, Pai amado, que nos afastamos do Senhor. Que nós que procuramos, Pai querido, viver caminhos a qual o Senhor não mora, a qual o Senhor não habita. Senhor, que sua misericórdia não se afaste de nós. E que o Senhor trate o nosso coração, trate a nossa perversidade que vem ao nosso coração, a qual vamos nos afastando cada vez mais, meu Senhor. Eu oro, Pai querido, por toda a nossa igreja, meu Senhor. Abençoe, Pai, cuide, trate. Que o Senhor venha fazer maravilhas na família de cada um, Pai amado. Cuide, Pai querido, daqueles que estão adoentados, aqueles que estão necessitando de um milagre nesse momento, Pai. Que está precisando, Pai querido, ser restaurado por Ti nesse momento, para estar firme, Pai, aqui, Pai querido, na Tua presença, aqui na Tua casa, ou também, Pai amado, de voltar ao trabalho, meu Senhor, pois está tantos dias de afastados, Pai amado, das suas atividades, e necessita, Pai querido, da Tua presença ali,
tocando na saúde, Pai. Senhor, Pai, abençoe a nós, Pai querido, com esse estudo bíblico, Pai amado, a cada domingo, todo domingo, Pai querido, às 10 da manhã, estaremos aqui, Pai querido, levando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, e que o Senhor venha abençoar, Pai querido, a todo aquele que está aqui disposto a ensinar. Que o Senhor, Pai querido, abençoe a vida de cada professor, de cada um, Pai querido, que está aqui lecionando a Tua palavra. Que não venha sair, Pai amado, da boca de cada ensinante, Pai querido, palavras suas, mas a palavra do Senhor, Pai querido. Que o Senhor abençoe, Pai querido, o professor no seu estudo, o professor que vai vir, Pai amado, trazer a lição. E que o Senhor abençoe a cada aluno, Pai querido, que está sendo abençoado, agraciado com a Tua palavra. Que o Senhor cuide ao coração, Pai querido, que cada palavra, Pai querido, sendo aprendida aqui, sendo ensinada e aprendida, Pai amado, venha a ser palavras de bênção e não venha a ser palavras vãs, palavras vindo, Pai amado, de doutrinas estranhas, mas apenas e restritamente da palavra do Senhor, das Escrituras, Pai. Então, Pai querido, eu te agradeço, Pai amado, por este momento de estudo bíblico, porque igreja sem estudo bíblico não é igreja. Igreja a qual não para aprender não é igreja. Igreja, Pai amado, a qual não destina um tempo, Pai querido, para ensinar a Tua palavra, meu Senhor, não é igreja. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 28, que ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar a Tua palavra. Então é importante aprendermos essa missão de ensinar, de aprender, de dedicar os nossos ouvidos a estar atentos a palavras que vêm do Senhor, que vêm do altar, a qual o professor dedicou um tempo para ensinar a cada aluno. Então que cada momento de estudo bíblico dominical seja um momento de comunhão, seja um momento a qual tiraremos as nossas dúvidas, a qual aprendemos um pouco mais, a qual abrimos o nosso coração para a palavra morar dentro do nosso coração. Ô Senhor, não permita, Pai querido, que cada um de nós, Pai amado, venha sair igual, Pai amado, da maneira que chegamos, mas queremos sair diferente, queremos sair transformados, porque a Tua palavra morará ao nosso coração. No nome santo do Senhor Jesus, abençoe o nosso estudo bíblico. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico dominical. Agradeço sempre a oportunidade ao nosso Senhor Jesus. Cada oportunidade Ele é única nas nossas vidas. Cada dia Ele é único nas nossas vidas, para estar na presença do Senhor, não só dentro da igreja, mas dentro das nossas casas. Temos que trazer o Senhor sempre para perto de nós. Amém? Primeiro estudo bíblico do nosso ano de 2025. Sou muito feliz e agraciado pela oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço a direção da nossa igreja, agradeço ao nosso pastor, um homem a qual não mede esforços a dar oportunidade. Todo aquele que queira ter oportunidade, se dedicar na obra, quando é empenhado, o nosso pastor está de braços abertos a dar essa oportunidade. Basta a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e nos dedicar cada vez mais na centralidade da palavra, na seriedade que é levar a palavra do nosso Senhor Jesus a todo aquele que também está disposto a ouvir a palavra e ser corrigido, ser tratado. Aqui é uma igreja missionária, a gente trata de missão, a gente trata de palavra. Aqui você não vai ver nenhuma palavra que vai sair do nosso próprio coração, mas sim diretamente das Escrituras, diretamente daquilo que é orientado, que as Escrituras elas já nos deixam e nos dá toda a orientação. É o nosso livro de regra, fé e prática. Amém? Nosso estudo de hoje falaremos sobre o amor ao próximo. É o tema do nosso estudo. Entraremos na palavra em Mateus 22. Todo aquele que possa estar abrindo a sua Bíblia.
Abra sua Bíblia no Mateus capítulo 22, leremos do versículo 37 ao versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma passagem muito conhecida, a qual até os dias de hoje também é um pouco polêmica, numa visão religiosa, a qual Jesus lhe dá o grande mandamento. E eu vos dou o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse texto faz parte de uma série de debates entre Jesus e líderes religiosos, os fariseus e saduceus. Ali na sinagoga era comum ter esse debate teológico, doutrinário. E na última semana antes da crucificação de Jesus, os fariseus tentavam testar o Senhor Jesus para que Jesus venha ser contraditório ali entre suas doutrinas, entre suas falas. Eles buscavam sempre alguma brecha, tentando tirar-lhe de Jesus qualquer coisa que fugisse da religiosidade deles. E muitos eram perguntados ali, faziam rodízios ali entre fariseus, saduceus, escribas. E uma pergunta complexa sobre a lei de Moisés buscava descreditar a fala de Jesus ali publicamente. Os fariseus, primeiro os saduceus, que havia acabado de ser refutado, quando a gente lê um pouco mais atrás do versículo 34, os fariseus, diz assim a palavra no versículo 34, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então a palavra ela vai dizer que ali tinha um rodízio. Primeiro ia um grupo, confrontava Jesus, depois vinha um outro grupo, também no intuito de tentar pegar Jesus em contradição. E depois esses fariseus também retomavam os ataques, enviando ali alguns especialistas, alguns doutores da lei, para testar Jesus. Eles vêm num contexto dos mandamentos. A gente conhece pela lei judaica que a lei de Moisés ela contém 613 mandamentos. Pegamos ali de Êxodo a mais ou menos Deuteronômio, passando por Números e alguns outros livros. E ali não me aprofundarei nessa tradição judaica, nesses mandamentos a qual a tradição judaica reconhece. E ali eles, no intuito de confrontar Jesus, de saber qual o mandamento, qual o maior mandamento daquele que Moisés, ali recebendo do Senhor, eles queriam saber qual é o maior mandamento, visando forçar Jesus a escolher entre aqueles 613, a qual era escrito ali. E depois, em Êxodo também vai dizer que daqueles 613 ali, Moisés ele detalhou 10 mandamentos. E naquelas divisões ali, a qual eles esperavam a resposta do Senhor, no intuito de um descontentamento, a qual aquelas pessoas que estavam ali presentes, que eram ouvintes, eles perguntaram ao Senhor qual o maior dos mandamentos.
E o Senhor lhe respondeu plenamente de amará o Senhor teu Deus de todo o coração. E interessante, quando a gente aprende sobre esses mandamentos, a qual passarei aqui sobre os 10 mandamentos, o Senhor lhe resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Os 4 primeiros, a qual amará, o primeiro deles, amará sobre todas as coisas e não ter outros deuses, é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não fazer ídolos, nem imagens para adorar. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. São os 4 primeiros mandamentos. Jesus ele resume esses 4 em um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E do 5º ao 10º mandamento, os outros restantes 6, é uma ligação direta, a qual o Senhor diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque do 5º falaremos sobre honrar pai e mãe, não matar, o 6º, 7º, não cometer adultério, o 8º, não furtar, 9º, não dar falso testemunho contra o seu próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas de seu próximo. E tudo isso engloba a qual Jesus falou aqui, porque deste versículo 40 diz a palavra do Senhor: deste 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, o Senhor ele é claro. Jesus ele resume os mandamentos em 2 princípios universais: vertical e horizontal, amor ao Senhor e amor ao próximo. Quando a gente analisa essa situação, a qual Jesus ele já confronta ali os saduceus, que eram pessoas a qual já vinham debatendo com o Senhor no início ali, no meado do versículo do capítulo 22, quando eles já falam sobre as crenças que os saduceus tinham a respeito de ressurreição, eles sempre querendo colocar Jesus contra a parede. Eles falam acerca de uma passagem também bem conhecida, acerca de quando uma pessoa morre, toma o irmão aquela viúva é tomada pelo irmão, e sucessivamente aquele irmão vai morrendo, aquela viúva vai sendo do próximo irmão. Era uma crença dos saduceus, semelhante a uma crença que a gente tem também de determinada religião, a qual acredita que quando chegar no reino de Deus terão tantas virgens. São crenças a qual a gente refuta. O reino de Deus não é aquilo que nós humanos desejamos. Se Deus nos dá uma orientação para vivermos de uma maneira justa, correta e honesta na terra, não será no céu que teremos bagunça, que teremos desejos carnais. Não é verdade? Então os saduceus tinham essa crença, e o Senhor ele nos orienta: errais. Versículo 29 diz: errais, por não conhecerdes das Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, Jesus ele está sempre abordando, mostrando como devemos agir, como devemos nos comportar e como devemos tratar a palavra do Senhor, longe dos nossos próprios entendimentos. E os fariseus, quando eles veem que os saduceus, que eram adversários ali, ficaram emudecidos, eles trataram de: olha, esse cara a qual a gente está debatendo não é um qualquer não. Ele emudeceu os saduceus. Os saduceus não tiveram
mais nada o que falar quando Jesus apresentou ali a palavra dentro da Escritura. Jesus não inventou nada. Jesus ele simplesmente trouxe o que já está na Bíblia, o que já está na Escritura. Tanto que os saduceus não tinham mais o que falar. E quando os fariseus viram que o seu adversário ali, que ficavam debatendo com eles, né, disputando uma disputa teológica dentro da sinagoga, viu que se calaram, eles viram que Jesus não era um qualquer. Porém, não se rendiam, porque a religiosidade deles era maior do que qualquer coisa, do que qualquer outra coisa. No versículo 35, um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo sobre todas essas coisas a qual falamos aqui, sobre esse mandamento. E na tradição judaica, amarás o Senhor teu Deus. Jesus ele citou de Deuteronômio 6, versículo 5, que é a parte do Shema, uma declaração central do judaísmo, repetida diariamente pelos judeus, acredito eu que até os dias de hoje, a qual o amor de Deus deve ser de todo o coração, referendo-se às nossas emoções e às nossas vontades, de toda a nossa alma, referindo-se à essência da vida, de todo o entendimento, incluindo a nossa mente e o nosso raciocínio, a nossa reflexão. Então o Senhor, ele não foi confrontado. Ele apenas resumiu aquilo ali, tudo em dois mandamentos. E os mandamentos, eles... E a pergunta que nós fazemos para nós é se os 10 mandamentos... Não é porque Jesus, ele resumiu aquilo ali em 2 únicos mandamentos que deixaremos de cumprir os 10 mandamentos. No caso, Jesus ele resumiu, mas os 10 mandamentos eles são de forma mais abrangente. E nos perguntamos se isso é aplicado aos nossos dias. Jesus ele deixa claro que não invalida os 10 mandamentos. Ele apenas deixa os 10 mandamentos mais acessíveis, porque o confronto ali era sobre o que aqueles judeus delegavam ao próximo e não cumpria. Era uma carga excessiva na vida do próximo, porém aqueles ali a qual debatia com Jesus, ele não cumpria. Eles não cumpriam com aquilo. Era tudo de boca para fora. Então Jesus ele deixa os mandamentos de uma forma mais acessível. Amém? E se são válidos para os dias de hoje os 10 mandamentos? Sim. A resposta é sim. Os 10 mandamentos continuam válidos na atualidade. Não roubar, não furtará, não fazer falso testemunho. Isso não é invalidado. Está na palavra do Senhor, a gente cumpre a palavra do Senhor. É sempre importante repetir que pregar que os 10 mandamentos ele resumem a lei moral de Deus e expressam sua natureza santa e sua vontade perfeita. O próprio Jesus fala disso ao ensinar sobre como seus seguidores devem viver as suas vidas de forma que agrada a Deus. Ele resume os mandamentos e fala da importância do amor ao próximo, do amor a Deus e do amor ao próximo. É importante a gente compactuar, né, o que Jesus fala, porque às vezes amor ao Senhor a gente ama, mas o amor ao próximo às vezes é muito difícil. É muito difícil entender, é muito difícil praticar, é muito difícil assimilar como devemos amar o próximo. A gente vai entrar um pouco mais aprofundada sobre isso, porque amar a Deus se torna muito fácil. Às vezes superficialmente, mas se torna fácil. Eu amo Deus. Mas amar o próximo é um pouco mais difícil. Pois bem,
Aquele que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento sobre todas as coisas, jamais irá reconhecer outro Deus diante dele, ou construir imagens de escritura, e também saberá entender a importância e o significado do amor de Deus. Isso é porque é muito importante. É muito importante porque a gente não pode ignorar a escritura. É um mandamento do Senhor, amará o teu Deus de todo o coração e não fazer imagens de escultura. A gente sabe que na realidade não é assim. Tem outras doutrinas a qual ensinam coisas diferentes da palavra. O Senhor Deus não permite isso. Isso não vem da palavra do Senhor. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Também é uma outra coisa muito importante, a qual tomamos o nome do Senhor indevidamente. Principalmente a gente vê diversas maneiras, sejam dentro das igrejas, sejam fora delas, tomando o nome de Deus em vão, para nada. E é uma coisa a qual a gente tem que refletir muito. Se a gente vai tomar o nome do Senhor, que seja para a glória dele, que seja para que a glória dele venha a ser bênção na vida do próximo. Então eu declaro no nome do Senhor Jesus, no nome de Deus Pai, que essa enfermidade a qual você está atravessando, para a glória dele, se for da vontade dele, que você seja abençoado, seja agraciado por ele. É uma maneira a gente usar a forma do Senhor. A gente está usando de forma vã, como se fosse uma vírgula, sem entender o que o Senhor e a importância dele nas nossas vidas. Ele é o Criador, ele é o Senhor. Amém? Entramos aqui um pouco mais adiante. Eu ia detalhar um pouco mais sobre esse versículo, porém eu vou pular já para o versículo 39, versículo 40, que vai falar, versículo 39 e 40, que vai falar sobre essa essência da lei. Jesus ele afirma que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Isso significa que todos os mandamentos são uma expressão de amor. O cumprimento está baseado principalmente no amor e a importância de amar ao próximo. O amor ao próximo é um dos mandamentos mais fundamentais de Jesus Cristo, porque ele nos ensina que o amor deve ser o alicerce de todas as nossas ações e relações. Jesus ele ensina em cada milagre a qual Jesus tem feito, de cada palavra, Jesus está sempre ensinando sobre o amor ao próximo. Mas o que realmente significa amar ao próximo? Quando nos perguntamos assim, quem é o nosso próximo? A gente lembra diretamente da parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, não é verdade? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Lucas 10, vamos ler um pouco e nos aprofundar da palavra do Senhor, da parábola do bom samaritano. Pois é justamente ali, mais uma vez, doutores da lei, sempre eles, sempre rivalizando ali, tendo Jesus como adversário, fazendo perguntas, querendo elevar o Senhor a que venha entrar em contradição. E em certa altura ali, ele tinha um conhecimento da importância do amor ao próximo, aquele doutor da lei. E em certa altura, com o propósito de testar Jesus e se auto-justificar,
provocar mesmo, né? Aquele Senhor pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Lucas 10, leremos juntos. Se você, meu irmão, já tiver com a palavra aberta. Lucas 10, do versículo 25, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, levantando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. A conversa ela já tinha encerrado por ali. Jesus, pois bem, você aplica muito bem, sabe muito bem da lei, você é um bom doutor da lei, guarda ela realmente. Porém, aquele doutor da lei não estava muito satisfeito com a resposta que Jesus deu. Versículo 29 diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Aí ele ouviu a parábola do bom samaritano, que diz assim no versículo 30: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, o passou de largo. Vamos refletir só aqui nesse versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Jesus ele já deu referência direta sobre o doutor da lei, falando sobre talvez o chefe dele, o sacerdote, uma pessoa importante. Viu aquele homem morto, caído. Nos dias de hoje a gente aplica como se fosse uma boa pessoa, bem vestida, uma pessoa da casa do Senhor, que está indo para a casa do Senhor. Colocamos a parábola para a gente refletir melhor, refletir a fundo, extrair a fundo a palavra. O que Jesus ele quis de forma intencional é que era uma pessoa que passava, talvez nos seus atributos eclesiásticos, passou e viu aquele homem ali. Jesus deu referência a um doutor da lei, um sacerdote. Hoje a gente pode aplicar um diácono da igreja, um obreiro, um presbítero, um pastor presidente, um dono de convenção, bem vestido, passou ali e viu aquele homem ali. E a palavra ela vai dizer que vendo-o, passou de largo, ou seja, passou longe. E de igual modo, 32, versículo 32, de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, ou seja, um levita, responsável, aquele que levava a arca da aliança, vendo também, não posso, eu sou puro demais para tocar naquele homem, porque eu sou responsável pela arca. E aí Jesus ele eleva um pouco mais a régua. Ele já falou sobre um doutor, sobre um sacerdote, falou sobre um levita, e agora ele vai falar no intuito mesmo de ferir o coração daquele ali, a qual perguntou: quem é meu próximo? Jesus ele cita: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Uma pausa aqui no versículo 33. O samaritano e judeus eram rivalíssimos, extremamente rivais, não se davam.
guerras antigas. Então Jesus ele já abordou um sacerdote, que era uma pessoa a qual aquele doutor da lei já convivia, citou um levita, a qual aquele doutor da lei também convivia. E Jesus ele citou um bom samaritano. Hoje em dia, esse bom samaritano a gente pode refletir que seja uma pessoa que professa uma outra fé, diferente da nossa. Seja uma religião islâmica, testemunho de Jeová, adventista, outras religiões diferentes da qual a gente professa. Seja espírita. Estou citando outras religiões, não no intuito de menosprezar ou enaltecer, mas no intuito de entendermos que às vezes a gente passa diante do nosso próximo e a gente não estende a mão. A gente não vai de encontro à necessidade daquele próximo. É assim ou não é? A gente já vê vários testemunhos a qual pessoas diferentes da fé que professamos nos ajudar mais do que aquele a qual convivemos no dia a dia vem nos ajudar. E a palavra ela diz que passa de largo, passa longe. E passa mesmo. E às vezes a gente não tem a vergonha de reconhecer aquilo e vai vivendo a vida. Deixa a vida me levar. Misericórdia de nós, Senhor. Quando a gente vê a necessidade do próximo, a gente passa. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Porque não adianta nada eu passar de largo de um. Não, vou fazer a missão na igreja, mas eu vi uma pessoa necessitada ali e eu não fiz a missão lá. Do que adianta praticar de religiosidade dentro da igreja, mas fora dela a gente não pratica? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente tem que entender que não devemos passar de largo numa necessidade, seja em oração, seja em levar ajuda, talvez financeira, talvez de alimento, talvez de uma necessidade ali de estar junto, de trazer uma palavra, que às vezes a pessoa necessita de palavra. A pessoa não necessita de mais nada, a pessoa necessita de ser acolhida, e nada melhor do que o acolhimento através da palavra. E às vezes a gente está passando de largo. Fiz esse parâmetro de entendermos que aqui poderia ser uma outra pessoa, como é o samaritano, que também é povo a qual convivia ali em Israel, porém tinha rivalidade de uma outra região, tinha rivalidade com os judeus. E aí aquele samaritano foi quem ajudou. Então Jesus ele já confrontou ali. Ó, o seu rival te ajudou. O seu rival ajudou aquele homem. E aí Jesus pergunta: qual desses três, no versículo 36, qual destes três te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Tinha resposta mais clara? Aquele doutor da lei teve que se submeter e responder. No versículo 37 vai dizer: e disse ele, o que usou de misericórdia para com ele. E aí disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Se converta. Se converta. É assim que a gente tem que praticar o amor ao próximo. Ver a necessidade do próximo e acolher. E não se calar e não guardar para nós. Viver no individualismo. Praticar religiosidade apenas na igreja. Não, temos que largar religiosidade. Jesus ele fala claramente: sejam meus seguidores. Jesus, tem muitos que se orgulham de ser a primeira religião a qual... Esquece isso. Seja seguidor, seja discípulo. Seja discípulo e faça discípulo. Para Cristo, não para você. Porque não é sobre a minha vida. É sobre o amor de Cristo me alcançando e através de mim alcançando o próximo. Eu sou apenas um ponto de ligação. Eu tenho que entender que eu sou um ponto de ligação. Eu não estou aqui para me vangloriar.
Gálatas 1:10, se não me engano. Eu não posso ser persuadido por homem, eu não posso ter vanglória em cima de homens. Não estou aqui por amor ao homem. Porque se eu estou aqui por amor a um homem, onde que Cristo vai habitar na minha vida? Eu estou aqui por amor a Cristo. E através do amor a Cristo e seguindo os mandamentos dele, seguindo os ensinamentos dele, estou indo, pregando o evangelho a toda criatura. Através de uma oportunidade, na palavra aqui, através de uma oportunidade a qual uma pessoa transita comigo na rua, eu tenho que ter essa sensibilidade. Ao momento de ser confrontado, eu estar ali disposto a levar uma palavra. Ser santo naquele momento. O Senhor fala, sede santo, pois eu sou santo. É ser santo em todos os momentos da nossa vida. Seja no momento de estou fazendo compra no mercado, seja no trânsito, seja no banco, seja no trem, seja no ônibus, seja no carro, seja no trabalho, seja na escola, seja no momento que você seja confrontado. A palavra do Senhor ela vai dizer, Provérbios 27:11, seja sábio, meu filho, seja sábio, porque no momento que você for confrontado, você tem uma palavra boa e agradável para sair da sua boca, aquele que despreza a Deus. A palavra está lá, Provérbios 27:11. Temos que ser inteligentes, temos que ser pacificadores. Bem-aventurados serão os pacificadores, o Senhor vai dizer. O estudo ele é maravilhoso, amor. É maravilhoso porque o amor ao próximo, ele abrange muitas coisas nas nossas vidas e a gente deixa verdadeiramente o amor do próximo de lado. Amamos só a Deus, e João vai dizer na sua carta que quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. É forte, irmãos, é forte. Temos que nos confrontar. A palavra de arrependimento, pelo menos comigo, não sairá do altar. Sempre pregarei sobre arrependimento, sobre obediência. É importante entendermos isso e praticarmos isso. Porque no momento que a gente entende e não pratica, estamos sendo igual Saul. Ouvimos a palavra, mas não seguimos a palavra. Somos rebeldes, vivendo de acordo com os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, sem seguir realmente a palavra do Senhor. Amém? E Romanos 13 também cita, já vou deixar a palavra do bom samaritano um pouco de lado, a hora vai se avançando. E o estudo convida a todos os irmãos, venham para a escola bíblica dominical, aqui você é tratado, seus pensamentos serão respondidos. Eu penso algo, talvez o meu pensamento é diferente do que a palavra diz. É aqui que você é corrigido, é aqui que você é tratado, é aqui que você é orientado. Porque a minha dúvida também pode ser a dúvida do próximo, ou a minha dúvida pode ser esclarecida pelo próximo. Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10. Vamos deixar a palavra do Senhor habitar verdadeiramente ao nosso coração. Romanos 13 diz, versículo 8. Maravilhosa também a palavra. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo diz, não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E estes ainda, os outros mais, são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Maravilhoso. Paulo sendo instruído ali pelo Senhor a escrever em Romanos. É uma regra de ouro amar ao próximo, irmãos. Tratar os outros com bondade, empatia, compaixão, independente de quem seja. Amar ao próximo, ter respeito ao próximo. Jesus nos lembra dessa lição
em Lucas 6,31, e como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhe fazeis vós também. Lucas 6,31 fala assim. Esse versículo ele é conhecido como uma regra de ouro e reflete a essência do amor cristão, não apenas por palavras, mas por ações. É o que falta nas nossas vidas, ações. Às vezes ouvimos a palavra, mas não praticamos. São ações concretas que demonstram respeito e a consideração pelo outro. Também o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, dá uma bela descrição de todo o significado de amor. 1 Coríntios 13, do versículo 14 ao do versículo 4 ao versículo 7, Paulo fala assim: se ainda tem alguém que tenha dúvida sobre o que é o amor, não procure em pensador, não procure em filósofo, não procure em livros de poesia. Vai lá em 1 Coríntios, versículo 13, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, que Paulo te orienta sobre o que é o amor. Fala assim a palavra do apóstolo Paulo, instruído pelo Senhor Jesus. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor bíblico não se resume. Maravilhoso que Paulo nos orienta aqui. E muita gente ainda está querendo ouvir essas palavras vindo de amigo, vindo de confidente, lendo livro de autoajuda. A palavra está aqui, irmãos. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. Maravilhoso. Maravilhoso quando Paulo dedica para falar de todos os assuntos. Todos. Não tem assunto nenhum orientado à igreja que vá fugir do que Paulo já escreveu. E às vezes a gente quer buscar ainda assuntos diversos, querendo reinventar a Bíblia, querendo acrescentar algo na Bíblia. As orientações elas já estão aqui. E a gente vai ver coisas mirabolantes sendo abordadas aí. Umas falsas doutrinas, coisas que não são da Bíblia. E Paulo ainda fala sobre versículo 8, sobre a caridade. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, haverá ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo vai desenvolvendo sobre o amor e Paulo vai desenvolvendo sobre maturidade. Coisa que falta em nós, ter essa maturidade. Ter o entendimento de que temos que nos desenvolver na palavra. Às vezes a gente vai passar 2 anos, 5 anos e a gente não vai ver nenhum crescimento espiritual, irmãos. Temos que desenvolver esse crescimento espiritual. Nos dedicar cada vez mais na palavra e obedecer a palavra do Senhor. Chegamos aqui na nossa conclusão do nosso estudo de como esse amor a qual a gente está estudando, está falando a respeito, é o reflexo desse nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Porque se eu amo o próximo, eu tenho que ser sincero e trazer a correção àquele próximo. Não posso simplesmente deixar aquele próximo se entregar
potestade da fé, largar, abandonar. Eu tenho que trazer a autoajuda àquele irmão, orar com ele, buscar entender o seu processo, entregar verdadeiramente o meu coração para que está ali junto com ele, entregar a verdadeira amizade. É importante, irmãos, porque somos um corpo em Cristo, um corpo. Então eu não posso, se eu sou um corpo, a gente às vezes entende só de maneira figurada. Se eu sou um corpo, se eu tenho meu braço direito, eu não posso ir contra o meu braço esquerdo, porque eles são cooperados um ao outro. Um ajuda o outro. Então eu não posso querer que o meu braço seja contra o meu outro braço, minha perna seja contra o meu braço. Temos que entender, às vezes tem que ter uma linguagem um pouco mais figurativa para que a gente entenda como desenvolve aquilo, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós, que sejamos cooperativos um com o outro, sem inveja, sem vaidade, sem falar mal do próximo, sem denegrir a imagem do próximo. É ter amor verdadeiro ao próximo, é ser empenhativo na necessidade do próximo. São tantos que passam por tantas dificuldades, às vezes por sofrer opressão, ou por não vou expor esse meu problema aqui, porque eu sei que ninguém vai me ajudar mesmo, eu sei que ainda vão debochar, eu sei que ainda vão falar mal da minha dificuldade, então eu guardo para mim. É assim ou não é? Quantas vezes a gente se cala porque sabe se abrir a boca, se falar dos nossos problemas, se falar das nossas dificuldades, de falar daquilo que vai nos aprisionar, vai ser pedra de tropeço ao próximo, a gente vira motivo de piadas, chacotas. É assim ou não é? Então a gente tem que ter um entendimento, irmãos. Tem que ter um entendimento que é importante a gente amar o próximo. Se a gente não sabe amar o próximo, que a gente se empenha a amar, que a gente se empenha a aprender. Porque a gente só aprende no momento que a gente pratica. Porque quando a gente não pratica, a gente guarda, e é aquilo que a palavra do bom samaritano nos diz, a gente passa de largo, a gente vê a necessidade e a gente vira o outro rosto para o outro lado e seguimos o nosso caminho. E sem uma sensibilidade espiritual, sem estar alinhado com a vontade de Deus, com uma intimidade com Deus, a gente vai entender que se o irmão passa por um processo, eu oro por ele. Eu oro por ele. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, nos nossos cômputos. E às vezes vem à mente um determinado irmão. Vem à mente um determinado irmão. Do nada. Simplesmente do nada. Você talvez esteja tantos dias sem falar com aquele irmão, não tem visto no culto, ou se viu no culto. Do nada a pessoa aparece na sua mente. O que você faz? Talvez é o Espírito Santo, irmão, te apresentando aquele irmão. Ora por aquele irmão, manda uma mensagem para aquele irmão. Procure saber qual a necessidade daquele irmão. E às vezes a gente quer ser servido. Jesus, ele fala, eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim, se o Filho do Homem veio para servir, temos que servir. Às vezes a gente só quer ser buscado. Não, ninguém me ligou, eu não vou ligar para ninguém, ninguém me procurou, não vou procurar ninguém. E às vezes a gente vai carregando isso, querendo ser mimado. Não tem que ser assim. Temos que amar o próximo por espontaneidade, e não porque estamos recebendo amor. E aí assim vamos amar o próximo. Não, irmãos. Se a gente está pensando assim, a gente está indo contra o que Jesus nos orienta. Aí a gente está criando doutrina nossa. Doutrina nossa é essa. Não, só vou amar ao próximo se me amar.
Mas Jesus ele fala que a espontaneidade vem de nós. Como eu havia dito, lá o apóstolo João nos lembra que o amor ao próximo é um reflexo direto do nosso relacionamento com Deus. Primeira carta de João, primeira epístola de João, do capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Como? Como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu nunca vi Deus? Como? Me responda. Fica essa pergunta para nós, reflexiva essa pergunta. Versículo aqui 20, bem direto. Como é que eu vou dizer que amo a Deus que eu nunca vi e que não consigo amar ao meu irmão a qual eu estou vendo? Porque a gente tem muito disso, de ser materialista. A gente só acredita no que vê. Se não vê, a gente não acredita. A palavra do Senhor ela vai dizer também que os apóstolos, quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram não. Viveram quase 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. Em 3 dias, eles já esqueceram tudo que Jesus disse para eles. Que após o 3º dia, ele ressuscitaria. 3 dias foram suficientes para eles esquecerem. Até os apóstolos ali, os discípulos, a qual se tornaria apóstolos, fazendo a obra do Senhor. Que a palavra vai dizer lá em Marcos que eles ficaram incrédulos. Eles viram ali a incredulidade deles. Caiu por terra. Porque as mulheres já haviam falado que viu Jesus e os apóstolos não acreditavam. E quando Jesus apareceu e falou, a paz seja convosco, a incredulidade caiu por terra. O rosto e a incredulidade caiu por terra. Como é que a gente vai dizer que ama o próximo? Como é que a gente vai dizer que ama a Deus que não vê? É forte, meus irmãos. É forte. Este versículo é desafiador e poderoso. Se não conseguimos amar, não conseguimos amar as pessoas que estamos ao nosso redor, como poderemos afirmar que amamos a Deus, a quem não vemos? O amor ao próximo é, portanto, uma extensão do nosso amor por Deus e uma evidência de nossa fé, da nossa verdadeira fé, que é o fundamento de tudo, de tudo. Que a nossa fé ela seja renovada, meus irmãos. Que a nossa fé ela venha cada vez mais ser fortalecida. Dê espaço para o Espírito Santo agir na tua vida, meu irmão, minha irmã. Temos que dar espaço, damos espaço para tantas outras coisas, sentimentos, a qual nos domina e a gente deixa o Espírito Santo ali, guardado. O Espírito Santo ele não só tem que ser utilizado para fazer o mover dentro da igreja, não. Eu tenho entendimento que o Espírito Santo ele só não age só dentro da igreja. Temos que desenvolver o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia. Nossa educação ao próximo, nosso amor, autocontrole, nosso discernimento. Todo mundo quer desenvolver o dom de falar em língua. E o dom do discernimento? E o dom de amar ao próximo? E o dom de, irmão, eu lembrei de você, irmão. Te incomodo? 2 minutinhos de eu fazer uma oração pela tua vida? Isso não é um dom do Espírito Santo, não? Ou o dom do Espírito Santo é só falar em língua? A gente está buscando coisas erradas, irmãos. Temos que ter o entendimento que o Espírito Santo ele se move e se manifesta por completo na nossa vida. Entendimento de que podemos fazer mais, tudo que a gente faz ainda é pouco. Entendimento de ter um autocontrole, entendimento de ter aquele autocontrole sobre as nossas ações, sobre as nossas raivas, sobre as nossas iras, sobre guardar a nossa língua,
sobre palavras torpes, sobre o nosso pensamento. Tudo isso é um conjunto, é o fruto do Espírito Santo. E ele se manifesta. No dom de profecias, aí já é uma outra coisa. No dom de canto, já é uma outra coisa. É um dom uma particularidade, a qual o Senhor vai te dar para dentro da casa dele, para que a glória dele seja manifestada. Mas os outros dons, os outros frutos, no caso, eles são manifestados diariamente. Mas é o quê? Como é que eu vou manifestar todas essas coisas se não for com intimidade na palavra do Senhor? Se eu guardar o Espírito Santo todo dia numa caixinha e só abrir a caixinha no dia do culto, para estar aqui rodando, para estar aqui glorificando, depois acabou o culto, eu guardo o Espírito Santo de novo e só no próximo domingo. Como é que está sendo o nosso dia a dia? Nosso dia a dia tem que ser confrontado diariamente com a palavra. Como é que está a minha vida diante da palavra? Como é que está o meu coração diante da palavra do Senhor? Como é que está meu comportamento diante da palavra do Senhor? Estou desenvolvendo, estou crescendo para a glória de Cristo? Estou fazendo a diferença para a glória de Cristo? Para que a glória dele seja manifestada aqui na terra? Por que Jesus ainda não voltou? Porque a nossa missão ainda está falhando. Jesus não voltou porque a nossa missão ainda é falha. Temos que pregar a palavra dele a todas as criaturas. Mas às vezes a gente falta pregar a palavra dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. A gente tem vergonha. Inacreditável. Porém, temos que corrigir. Temos que buscar verdadeiramente. O amor ao próximo vai a esse encontro, a esse entendimento. Amém? Vamos finalizar nosso estudo. Só até aqui nos deu o Senhor sobre esse estudo maravilhoso. Gosto muito de assuntos assim. Agradeço a oportunidade. E é isso, irmãos. Escolhido não tem escolha. Se proponha a fazer a obra do Senhor. Se proponha. Não se esconda, não. A obra, ela é muito grande e com muitos desdobramentos. Com muitos desdobramentos. Então, se a gente se acovardar, a gente sobrecarrega o próximo. O nosso próximo é que vai estar carregando o nosso peso, o nosso fardo. E quando a gente se abraça, se junta para carregar a palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Serão dias difíceis, mas será fácil porque na palavra do Senhor a gente vai se alegrar. Na palavra do Senhor a gente vai se motivar. É na palavra do Senhor. Então, quando a gente vê que no mundo tereis aflições, teremos aflições, mas firmado na palavra, confiando, tendo fé na palavra do Senhor, tudo se tornará mais fácil. Amém? Vamos orar para finalizar o nosso estudo. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o nosso domingo. Que entenderemos, tenho certeza que entenderemos que a finalidade desse estudo é para levar essa palavra ao teu coração, que venha te orientar, venha te corrigir, tanto a você, meu irmão, quanto a mim, que necessito de uma correção diária, todo dia. Eu gosto sempre dessa expressão, né? Firmado na palavra. O maná de hoje é o maná de hoje. O maná de amanhã a gente busca. O maná de hoje não me serve para amanhã. O maná de amanhã é estar sempre recebendo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor. Então o maná de hoje me alimenta só por hoje. Então a gente venha crescer em Cristo numa busca diária, em comunidade, em comunhão. Fazer verdadeiramente do amor de Cristo, o amor ao Senhor, que venha a ser aquilo que é vertical, passa a ser horizontal, porque o amor vem de cima para baixo e de mim passará ao próximo. O mesmo amor.
e não um amor corrompido, e não um amor com interesse, e não um amor com falsidade, mas um amor verdadeiro, a qual se propõe a orar pelo próximo, se propõe a ajudar na causa do próximo. Muitas das vezes a ajuda está batendo, a pessoa a qual necessita de ajuda está batendo na nossa porta, está aos nossos olhos. O Senhor está levando essa pessoa já para que venhamos cuidar, venhamos tratar, e a gente ainda não. Isso aí é um tratamento com o Senhor, eu não posso me meter nisso, sem verdadeiramente buscar o Senhor e entender se é isso mesmo a qual o Senhor quer de você. Eu acredito que não. Eu acredito que se uma pessoa vem ao meu encontro numa necessidade, talvez é porque o Senhor quer que eu busque mais o alinhamento com Ele. Venha entender qual o propósito e onde eu posso ajudar na vida da pessoa. E se você tiver uma vida com intimidade, você entenderá. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Senhor, passamos um pouco do nosso tempo, porém, é tudo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai querido. Senhor Deus, te agradeço, Pai amado, por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradeço por esse estudo, te agradeço, Pai amado, por cada palavra aqui. Que o Senhor, Pai, venha tratar os nossos corações, venha nos orientar, venha nos guiar, venha nos direcionar pelos seus caminhos, Pai amado. E se tivermos, Pai amado, indo pelos nossos caminhos, caminhos diferentes da Tua doutrina, da Tua palavra, meu Senhor, que o Senhor, Pai amado, nos corrija, pois às vezes transitamos por caminhos errados e nem percebemos. Senhor Deus, nos ensina o caminho do Teu amor, Pai. Ajude-me a amar de todo o Teu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma, Pai amado, de toda a minha mente. Que o meu amor por Ti, Pai querido, seja sincero e reflita em cada área da minha vida, Pai. Ensina-me, meu Senhor. Ensina-me também a amar ao próximo. Ensina-me também, Pai querido, a estar cada vez mais em comunhão com os meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá-me um coração compassivo, dá-me um coração de fácil entendimento, que eu não venha endurecer o meu coração, Pai amado, para que não venha a ser corrigido. Senhor Deus e Pai, seja comigo, Pai amado, nessa caminhada, seja com meus irmãos nessa caminhada. Senhor meu Deus, ajude-nos a cuidar de outras pessoas. Ajude-me, Pai amado, assim como Tu cuidas de mim a cada dia, Pai. Ajude-me, meu Senhor, nessa minha dificuldade, Pai. Que a minha vida seja um reflexo do Teu amor, cumprindo, Pai amado, os Teus mandamentos, meu Senhor amado. Não apenas com palavras, mas com atitudes, com comportamentos, Pai amado. Ajude-me a viver, Pai amado, para glorificar o Teu nome, meu Senhor, que é o mais importante de tudo. E através, Pai amado, desses ensinos, dos cultos a qual dedicamos ao Senhor, Pai amado, venhamos espalhar mais do Teu amor, Pai amado. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai amado. Que o Senhor abençoe a cada um que está conosco aqui nesse ensino. Que o Senhor guarde, proteja. Que o Senhor venha renovar cada vez mais os ânimos, Pai amado. Que o Senhor venha cada vez mais, Pai, estar com eles nas dificuldades. Que está com eles, Pai amado, ali no seu momento de comunhão. Que a sua voz venha a ser suave, Pai querido, e de fácil entendimento àquele coração. Te agradeço, meu Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Que você leve a sua bênção. Que você seja completamente abençoado. Que seu domingo seja maravilhoso. Hoje estaremos reunidos aqui para o culto de Santa Ceia, às 18 horas. Todos estão convidados a ceiar, a reconhecer o nosso Senhor Jesus e renovar sempre
sempre, 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 a todo momento, a presença dele nas nossas vidas. Amém, meus amados? Que Deus seja louvado. Um ótimo domingo. Na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém.